Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cego pelo continente, levando pedras como penitentes. Essa música que eu não sei a letra direito, né? Deu pra ver? Ficou muito na minha mente quarta e quinta-feira, quarta-feira de cinzas e na quinta-feira, porque na terça-feira aconteceu os dois fatos: a divulgação do vídeo do deputado federal Daniel, qualquer coisa que eu esqueci o nome, contra o Supremo Tribunal Federal, e a votação lá do paredão do Nego Di. E essa música eu acho muito a cara da nossa nação, porque eu sou essa nação, você é essa nação, e eu, enquanto nação, não estava sabendo nem de um nem de outro, eu tava maratonando minhas séries. Eu dou risada para não chorar, enquanto outros estavam preocupados com o tal do paredão do BBB. Então cada um tá alienado dentro do seu próprio mundo, dentro dos seus próprios gostos. Mas de qualquer forma eu acho o que foi positivo, que está sendo positivo disso tudo que eu observo, inclusive em mim desde 2013, em mim eu observo desde 2013, que tá tendo uma certa compulsão e uma necessidade, e as redes tornou isso muito mais pulsante, muito mais visível, a participação política, né? Querendo ou não, hoje a gente sabe muitas coisas que no meu tempo a gente não sabia. No meu tempo, que eu digo, sei lá, 20 anos atrás, eu com 20 anos a menos, ou que seja, sei lá, 15 anos a menos. Então, com esse advento da internet e com essa propagação de notícias que tem, e aí acaba os jornais televisivos e radiofônicos, né, vinculando as mesmas notícias e as repercussões delas, e a internet mexeu bastante com esse campo. Eu espero que seja uma coisa boa, porque é necessário a gente ter esse viés político, mas eu acho que a gente anda muito assim ainda. Se acorda de manhã e já aconteceu, né, o tal do paredão, que parte da população também, como eu, também não está a par, e os fatos políticos e realmente a necessidade da gente estar engajado. Isso tem nascido em mim, e eu espero que seja grande parte da população, mas há um certo bloqueio, né? Porque a gente muito tempo ficou que religião e política não se discute, e eu entendo discutir no sentido de conversar, no sentido de expor o seu ponto de vista e os seus argumentos a respeito de alguma coisa, e ainda que um não persuada o outro, eu acho que seja importante. Isso chama-se de conversa e discussão, e a gente transformou muito isso em briga, e o que me deixa mais triste é ver que no mundo em si, e também nas redes sociais, não só, os linchamentos que a gente achou que tivesse acabado, o coronelismo, a coisa do faroeste mesmo, que você resolve tudo a faca ou a bala, parecia que tinha se sofisticado na minha visão. Mas infelizmente, de um tempo para cá, ficou muito nítido que não. Voltou-se a se recorrer, tipo aqueles filmes antigamente de cangaceiro, ou realmente aquele que o coronel tem um capataz e manda matar. Então, isso eu acho muito lamentável, mas eu acho que também é um mundo imaginário meu, uma visão de mundo muito particular minha, e que eu não consigo ampliar e nem desenvolver essa vontade de sair dessa minha bolha, como se falava, não sei se ainda fala há muito tempo, ficou muito essa história, né? Aliás, muitas palavras foram adotadas, como eu vi no começo, a narrativa. Falei, legal, é verdade, né? A gente tem narrativas, ou eu chamava de discurso e tal, mas de repente as palavras ficam tão maceradas, elas ficam tão desgastadas e tão usadas que elas acabam até perdendo o sentido em si. Então, infelizmente, eu acho que a gente ainda está muito no enredo ainda dessa música. A gente ainda dorme distraído, sem perceber que é subtraído. Um pouco menos hoje, mas ainda, eu acho que muito ainda anestesiados, e ainda muito fora daquela participação que seria necessário
para que a gente se chame um povo participativo, né? Porque o pouco que eu sei da antiga Grécia, as mulheres e as crianças não eram contados, fora os patrícios, porque tinham aqueles que eram cidadãos. As outras pessoas, sei lá, eu era escravo, era qualquer tipo de coisa que não tinha participação política nas decisões da polis, né? Nas decisões importantes da polis. E a gente ainda fica muito nesse tipo de participação ainda. Eu não sei se é só por querer, mas é por um vício, né, nosso, de não aprender essa coisa de participação. Tudo a gente acha que é tipo reunião de condomínio. É chato, é cansativo e o pior de tudo, a gente que acha que é irrelevante. A gente só quer gritar, espernear e fazer algum tipo de movimento depois que chega, como chega na conta do país, chega na conta do condomínio, um rateio para todos. Aí você, mas da onde, como? Quando você se inteira, foi a reunião que você não foi. Que nós comecemos, que eu comece a participar, não só como povo de Deus com os discursos de versículos, não, mas com em primeiro me inteirar, né? E não entrar no jogo, mas fazer diferença dentro desse jogo, né? Porque muitas vezes um simples ato de resistência e uma resistência pacífica, ele já muda. Eu não estou dizendo que vai ser essa estratégia. Eu li em algum lugar e eu achei interessante esse tipo de procedimento. E como eu já ouvi falar que Gandhi e o Martin Luther King não recorreram a esse tipo de posição, né? Posição violenta. Eu acho que dá assim para você resistir o seu próprio argumento e as suas próprias posturas. Eu acho que já faz uma grande diferença e a gente está inteirado, né, dos fatos. Então é muito interessante esse último fato que aconteceu entre as decisões do paredão, que interessou a boa parte da massa, e eu, como não fazendo parte dessa massa, também estava alienada em outra coisa, enquanto outra parcela sabia e estava vendo o que estava acontecendo com esse deputado federal. Eu sei que não tem como a gente ter uma visão holística de tudo, né? Do todo a gente não consegue ver. Mas eu acho que política é uma coisa importante para a gente que se chama povo de Deus começar a participar, porque querendo ou não, a gente sempre está participando, quer pela omissão, como diz o credo, né? Quer por palavras, pecados ou omissão. E todos eles acabam sendo um pecado só. Ou não fazer nada, ou é o fazer demais, que nós encontremos o meio termo atuando como a humanidade. Deus criou para que fôssemos os humanos que deveríamos ser, no sentido de estar estabelecido que seríamos assim, mas a gente se perdeu e vagamos errantes pelo continente e levando pedras feito penitentes, que não precisamos nem estar errando e nem estar feito penitentes, mas não podemos estar alheio.